Na nossa segunda aula sobre reações de substituição, vamos falar das reações de substituição em compostos aromáticos. Nós podemos classificar essas reações como substituições eletrofílicas, porque os grupos que vão substituir o hidrogênio no anel aromático são grupos que têm carga positiva, por isso têm afinidade com elétrons. Vamos começar falando das reações de halogenação. As reações de halogenação são as reações com o halogênio, ou seja, com elementos do grupo 17. E é muito importante para que elas ocorram a presença de um catalisador. Esse catalisador é um ácido de Lewis. Geralmente eu uso um composto formado pelo ferro ou alumínio ligado ao mesmo halogênio que eu quero colocar no anel aromático. Então vejamos esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho o benzeno sofrendo uma halogenação com o cloro. Isso na presença do cloreto de alumínio, tá? Como catalisador. Ele é muito importante, não posso esquecer dele. Primeiro, eu preciso lembrar que todos os carbonos do anel aromático possuem um hidrogênio, uma vez que todos os carbonos têm hibridização sp2, ou seja, eles fazem uma ligação dupla e duas simples, eles já fazem uma dupla entre os carbonos e uma simples com outro carbono, ou seja, só falta uma ligação. Reparem que todos os carbonos são iguais e todos eles têm a mesma quantidade de hidrogênio, ou seja, eu posso tirar o hidrogênio de qualquer carbono e são indiferentes. Então, eu não quebro nenhuma ligação dupla, porque a reação que eu estou fazendo é de substituição. Eu vou tirar um hidrogênio e vou colocar um cloro no lugar dele. E esse hidrogênio que saiu vai se juntar com outro cloro que sobrou e vou formar o ácido clorídrico. Seguimos agora para as reações de nitração, que são as reações com ácido nítrico. Essas reações vão ocorrer na presença de ácido sulfúrico e em meio quente. Lembrando que aqui no anel aromático eu tenho todos os carbonos ligados a um hidrogênio, então é indiferente de onde eu vou tirar esse hidrogênio. Então, o hidrogênio com a hidroxila vai formar água. Enquanto no meu composto orgânico eu tenho o anel aromático ligado agora ao grupo nitro. Ou seja, eu formei aqui o nitro composto, no caso o nitrobenzeno. A sulfonação é a reação com ácido sulfúrico, que ocorre normalmente na presença de SO3, que é um gás, esse gás é borbulhado, e a quente, ou seja, eu aqueço. Assim como nas reações de nitração, um dos meus hidrogênios do anel aromático vai se juntar com a hidroxila do ácido e vai formar uma molécula de água. Já o meu composto orgânico, nesse caso, vai ser formado pelo anel aromático, em que eu substituo um dos hidrogênios que eu tinha ligado a ele ao grupo funcional do ácido sulfônico. As alquilações de Friedel-Crafts são reações com haleto de alquila, ou seja, compostos em que eu tenho um halogênio ligado a uma cadeia carbônica, e eu vou substituir um dos hidrogênios do anel aromático por um grupo alquila. O grupo alquila é um substituinte em que eu possuo uma cadeia carbônica saturada. Da mesma forma que ocorre nas reações de halogenação, as alquilações de Friedel-Crafts precisam ser catalisadas por um ácido de Lewis. Vejamos esse exemplo. Eu tenho aqui o anel aromático reagindo com o clorometano, que é um haleto de alquila. Conforme eu já havia falado, os haletos de alquila possuem um halogênio ligado a uma cadeia de carbonos. Nessas reações, eu substituo um dos hidrogênios do anel aromático, por exemplo, esse aqui, pois ele vai se juntar com o cloro, formando HCl. Esse CH3, que é a minha cadeia alquílica, ou seja, meu grupo alquil, vai entrar no lugar daquele hidrogênio ligado ao anel aromático. São reações que ocorrem com haleto de acila. O haleto de acila ele é um composto orgânico em que eu tenho um haleto, ou seja, o elemento do grupo 17, ligado a uma carbonila, que é o C-O. Eu vou produzir um aldeído ou uma acetona. E, mais uma vez, essas reações são catalisadas por um ácido de Lewis. Vejamos aqui o primeiro exemplo.
eu tenho o anel aromático reagindo com o haleto de acila. Assim como ocorre na alquilação de Friedel-Crafts, na acilação de Friedel-Crafts, o meu hidrogênio vai se ligar ao meu halogênio. Nesse caso, eu formei o HCl, o ácido clorídrico. Enquanto isso, essa carbonila que sobrou aqui, ela vai se ligar ao anel aromático. Ou seja, nesse caso, o que eu formei foi um aldeído. No nosso segundo exemplo de acilação de Friedel-Crafts, mais uma vez eu tenho o anel aromático reagindo com o haleto de acila. Eu tenho aqui meu halogênio ligado à minha carbonila. Assim, o meu hidrogênio do anel aromático vai se ligar ao meu haleto, nesse caso aqui formando o ácido bromídrico, o HBr. A minha carbonila restante aqui vai se ligar ao anel aromático. É importante ressaltar que o carbono que vai se ligar ao anel aromático é esse carbono que estava ligado ao bromo, ou seja, esse carbono que faz uma dupla com o oxigênio e faz uma ligação simples com o CH3. Tá? É muito importante a gente ligar esse átomo de carbono ao anel aromático. Então, enquanto no caso de cima eu formei um aldeído, ou seja, uma carbonila em carbono terminal na ponta, nesse caso aqui eu formei uma cetona, porque eu tenho uma carbonila e um carbono secundário. Em todos os exemplos que nós vimos anteriormente, as reações ocorriam sempre com o benzeno, ou seja, é só o anel aromático. Assim, todos os carbonos possuem exatamente a mesma quantidade de hidrogênios, um hidrogênio em cada carbono. Agora, nós vamos falar dos casos em que a reação vai ocorrer depois que eu já tenho alguém ligado ao anel aromático. Caso o grupo já ligado ao anel aromático antes da minha reação de substituição seja um grupo orto-para-dirigente, eu vou formar majoritariamente os isômeros na posição orto e para como produto. Como eu identifico que eu tenho um grupo orto-para-dirigente? Os principais grupos orto-para-dirigentes têm apenas ligações simples em sua estrutura. Por exemplo, o OH, NH2, o OR é um grupo éter, os haletos, ou seja, cloro, flúor, bromo e outros elementos da família 17, grupos alquil, ou seja, cadeias saturadas de carbono e assim por diante. Eu tenho algumas exceções, mas elas não são tão importantes assim. De forma geral, esses grupos que são orto-para-dirigentes também facilitam a reação, ou seja, eles são grupos ativadores. As exceções são os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, que apesar de serem grupos orto-para-dirigentes, eles dificultam a reação, ou seja, são grupos desativadores. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a reação do metilbenzeno, também chamado de tolueno, com o ácido nítrico. Como eu já tenho alguém ligado ao anel aromático, ele vai influenciar no produto formado. Como eu tenho CH3, eu só tenho ligações simples, eu tenho aqui um grupo orto-para-dirigente. Isso significa que eu vou formar principalmente os meus produtos na posição orto e para. Lembrando que posição orto é a posição 1 e 2 e posição para, posição 1 e 4. Além disso, eu formo a água, conforme já vimos. Como eu formei duas moléculas diferentes, vou balancear, colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Eu também formo o isômero meta, porém ele é formado em menor quantidade. Vale também ressaltar que a proporção de isômeros orto formada é maior do que do isômero para. Por quê? Eu tenho duas posições orto, ou seja, posições relativas 1 e 2. Se eu girar no sentido horário, essa é a minha posição orto. Se eu girar no sentido anti-horário, essa é a minha posição orto. Enquanto eu só tenho uma posição para. Nos casos em que o grupo que já está ligado ao anel aromático antes da minha reação é um grupo meta-dirigente, eu vou formar em maior proporção o isômero meta entre os meus produtos. Como eu identifico que o grupo que já está ligado ao anel aromático é um grupo meta-dirigente? De forma geral, eles possuem uma ligação dupla ou tripla ou uma ligação coordenada em sua estrutura. Por exemplo, um nitrocomposto, um ácido sulfônico, um ácido carboxílico, uma nitrila, entre outros.
Enquanto os grupos ortoparadirigentes são, na sua maioria, grupos ativadores que facilitam a reação, os grupos metadirigentes dificultam a reação, por isso são chamados de grupos desativadores. Vejamos esse exemplo. Eu já tenho alguém ligado ao neuromático antes da minha reação. Isso aqui é uma carboxila, esse composto eu chamo de ácido benzoico. Ele vai reagir com cloro, ou seja, vou fazer uma halogenação. Como ele é um grupo metadirigente, eu vou formar principalmente o isômero meta entre os meus produtos. Lembrando que a posição meta é a posição 1 e 3, ou seja, esse isômero aqui. Além disso, eu vou formar o ácido clorídrico, produzido pela saída do hidrogênio que se juntou com outro cloro. Então, encerramos por aqui as reações de substituição em hidrocarbonetos e vamos falar das reações de substituição em outros compostos na nossa última aula.